Abra aí a sua Bíblia, a palavra do Altíssimo, do grande Deus, do poderoso, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 10 e 13, vamos ler só dois versículos intercalados, o versos 10 e o versos 13. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versos 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, porque está escrito. Viu? Você vê que Paulo cita duas vezes, tanto no versículo 10, ele diz, porque está escrito. Depois ele cita de novo, porque está escrito. Então ele leu em algum canto. E aonde que ele leu? Ele leu isto lá no Antigo Testamento. Então Paulo não é um pregador de heresia. Ele cita muitas das coisas que ele fala, ele cita o Antigo Testamento, comprovando o Novo Testamento. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, graças sempre te darei por tudo, ó Deus, porque o Senhor tem nos conduzido em águas tranquilas de descanso, mesmo que o vento sopre, que a tempestade bata no barquinho, sabemos que quem está dentro do barco é o Senhor do mar, é o Senhor do vento, é o Senhor da chuva, é o Senhor dos senhores. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de te celebrar mais uma noite. Deus, quantos perdem oportunidade única, porque amanhã poderemos não estar por aqui, e no sepulcro, quem te dará louvor? Ninguém. Obrigado pela oportunidade que estamos sobre a terra e podemos te oferecer um verdadeiro louvor, que é o nosso culto racional, e o povo que compreende isto, digam todos, amém. Dá um aplauso a Jesus Cristo, dá um glória a Deus, amém. Glórias a Deus. Por isso que eu não acredito em ano novo, irmão. Porque você vê, nem acredito em ano novo, nem atitude nova de algumas pessoas. Eu também não preciso de ver mudança em ninguém, porque cada um vai dar conta da sua vida a Deus, né? Eu vou responder por mim, como eu sempre fui um pregador da verdade. Deus não vai precisar me punir por nenhuma falcatrua, né? Diante da palavra. Então, ano novo para alguns não vai haver, porque nós chegamos no antepenúltimo culto do ano. Você vê que a maioria, não é aqui, é a maioria das igrejas que pregam verdadeiramente a Bíblia, a palavra, elas estão assim. Hoje um irmão estava falando comigo, um irmão aqui de Nilópolis, acho que ele é de Nilópolis, ele estava dizendo, pastor, está havendo uma evasão nas igrejas, principalmente nas que pregam a Bíblia. O coração do ser humano se esfriou de uma tal maneira que há não sei quantos milhares de desviados das igrejas. E você sabe, quando se chega ao final do ano, é uma oportunidade que o diabo tem de trazer gente de volta para a droga, para o álcool, para a prostituição. Esse é um tempo difícil, e depois vem logo outro período mais difícil, que é o carnavale, festa da carne. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua perseverança, pelo seu amor que tu tens por Jesus Cristo. Dá um aplauso a Jesus pela sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Haverá recompensa. Haverá recompensa.
Cristo se fez maldição em meu lugar. Essa é a mensagem, não é isto? Ele se fez maldição em nosso lugar, explicando que Cristo assumiu a punição. Ai, irmão, eu louvo a Deus. Cristo assumiu a condenação da lei em nosso lugar, em lugar dos pecadores, tornando-se uma maldição. Ele se tornou maldito para nos proteger. Diga: eu sou protegido, eu fui protegido, Ele me protegeu, Ele me tirou de eu ser um maldito. Eu sou um abençoado por Ele, por causa dEle. Diga: por Ele. Irmãos, isto é maravilhoso, permitindo que os cristãos recebam a bênção de Abraão e o Espírito Santo pela fé, através de um sacrifício substitutivo na cruz. Nós caminhamos bastante na Bíblia pela manhã, aqui em 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versos 23 ao versos 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto aqui foi uma profecia. Estava substituindo a Páscoa e trazendo a ceia do Senhor, e ele com uma profecia muito linda. Isso aqui é uma profecia. Ele estava dizendo que ele daria o seu corpo, ele entregaria o seu corpo para salvar a igreja dele. Então ele foi o nosso substituto. Ele diz: o meu corpo é dado por vós. Ele falou ali, ó, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então ele entregou o seu corpo para sofrer. Você já leu comigo que ele apanhou na cara, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele levou coroa de espinho, sabe, ele foi escarnecido, ele foi abandonado. Então ele sofreu todo tipo de aflição. Todo tipo de aflição o nosso Cristo sofreu. Ele chega na cruz, lá em João 19, versos 30, ele disse uma frase tremenda, um brado vitorioso. Ele disse, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ali naquela cruz, ele tirou de sobre nós todo o peso que nos achatava. Você vê, a igreja na lei, eles fazem das tripas ao coração para chegar a Deus. É jejum, é monte, é paga preço, é cara no pó, lambe o chão, fica sem comer, veste roupa de saco, toma banho de óleo, de enxofre, de azeite, passa na cruz vazada. Então eles fazem tudo para serem aceitos por Jesus e nunca se sentem aceitos. Quando Jesus deu esse brado aqui, irmão, tudo que nos separava de Deus foi rasgado. Tudo que separava o homem de Deus foi tirado. Pedro disse isto quando ele falou em 1 de Pedro 2,24. Põe ali para mim, minha irmã. 1 de Pedro 2,24, ele diz: carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Então ele fez isso. Diga, foi ele. Em 1 de Pedro 3,18, veja lá, que diz o nosso irmão Pedro, o apóstolo dos judeus: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto,
para conduzir-vos a Deus. Então Pedro está declarando algo maravilhoso, está dizendo: o Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele é o justo e nós os injustos. Ele falou: o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, através do sacrifício, ele nos conduziu a quem? A Deus. Oh, irmão, dá glória a Deus. Dá um aleluia. Diga: obrigado, meu Cristo Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Colossenses 2:14. Cancelamento da dívida não existe. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Diga assim: era. Olha o tempo que está sendo conjugado aqui. Era. Diga: era. Foi cancelado, tendo cancelado um escrito de dívida que, diga, era, diga, não é mais. Era contra nós, diga, era contra nós, que constava de ordenanças. Ordenanças da onde? Passa aí. Ordenanças da lei, o qual nos era prejudicial. Então, tudo que era ordenança era para nós. Por que prejudicial, pastor? Porque eles não conseguiram cumprir as ordenanças. Os judeus, a lei foi dada para eles e eles não conseguiram. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Pedro diz assim: nós que somos judeus, nós não conseguimos carregar esse fardo. Como que nós vamos impor esses encargos em cima dos gentios? Então, o próprio Pedro reconhecia que o fardo da lei era terrível. Mas, em Gálatas capítulo 2, versículo de número 11, nós já lemos isso bastante, mas eu quero te mostrar o grande debate do apóstolo Pedro com o apóstolo Paulo, porque a lei estava querendo tomar conta da igreja da galáxia. Não, corrigindo, a lei já tinha tomado conta. Já tinha tomado conta. Duas vezes o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 1, verso 6, põe lá, irmã, para mim. Olha o que ele diz, primeiro, Gálatas 1:6, olha como é que era o caso lá atrás, irmão. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então Paulo chama a pregação da lei outro evangelho. Aí Paulo vai, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, Paulo, ele encara até a descida de um anjo. Se o anjo pregasse outra mensagem fora daquela que foi dada a ele, Paulo falou que esse anjo que pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja maldito. Então Paulo, ele não poupa palavras. Às vezes as pessoas dizem: o pastor vai devagar, sabe, não fala assim. Paulo está chamando até um anjo do céu. Volta para trás, irmão, volta para trás. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo da onde, irmão? Então ele desafia, até se algum anjo querer dar uma de engraçadinho e descer, ou querer, sabe, soprar no ouvido de alguém. Olha, a igreja que tem uma pilastra ali que lota, irmão, aqueles garotinhos bonitinhos, que passa 2 pá de jarro, né? Que gosta de entrar nas casas dos outros. Ali, aquela igreja ali, diz que apareceu um anjo chamado Moroni. Alguém já leu a história dos Mormons? Um anjo chamado Moroni, não está na Bíblia, está na Bíblia deles, mas nessa não tem. Então, Paulo desafia, ainda que um anjo vindo do céu, Moroni não existe, deve ter vindo do inferno, né? Moroni
não veio do céu, deve ter vindo do inferno. Então ele fala, anjo vindo do céu, vos pregue evangelho. Ele falou, olha, se vir de qualquer canto, se não pregar, a graça, o que é a graça? A graça é a substituição. Cristo se tornou maldito em meu lugar. Eu não tenho nada, eu não preciso, sabe, ter apelido de amaldiçoado. Alguém fala, esse cara não dá sorte, esse cara é um azarado. Você ouviu uma coisa assim? Já ouviu, deve ter ouvido alguém chamar alguém assim, ou gente azarada, ou família azarada, sabe? É gente que vive, está na igreja, mas é um azarado danado. Por quê? Porque estão vivendo ainda sob os caprichos do sacrifício da lei, do paga-preço, da ablução. E é muito difícil viver pela fé. É muito difícil as pessoas vão para os cultos para sentir Deus. Eu quero sentir. Irmão, você não sente Deus. Ou Deus está em você, ou Deus não está em você. Se sente é um encosto, sabe? É demônio, a presença de demônio que as pessoas sentem. Deus, eu estou sentindo a presença. Você não sente. Se você tem a palavra dentro da tua mente, você tem Deus na sua vida. Então, ter Deus, sentir Deus, eu não sinto Deus, eu vou naquela igreja toda de preto, toda preta, com luzinha, com aqueles fumacinha, eu sinto Deus. Sabe o que ela sente? Uma tremenda de uma emoção. E ela chama aquela emoção de Deus. Irmãos, se a palavra da fé que eu tenho pregado aqui não entrou em você, e você não acredita que a palavra é o Cristo, e está dentro de você, e você tem Deus, porque você tem o Cristo, você tem Deus. Se você tem o Cristo, Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra, pastor. Bota lá na NTLH, irmão. João, capítulo 1. João, livro de João, capítulo 1. No princípio era NTLH, é isso? No princípio, aquele que é a palavra, aquele que é o quê? A palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Por meio de quem que ele fez todas as coisas? Que é quem? Jesus. Nada do que existe foi feito sem ela. Ela quem? A palavra. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Aí vai falar sobre João Batista. Então você vê, se você tem a palavra, você tem Deus. Então você não precisa, você não vem aqui, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou lá no mato, vou no monte, vou ali, vou cá, buscar a presença. Você não busca a presença de Deus. Você tem a palavra, você tem Ele, você tem Ele na sua vida. Então volte para lá, para Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses 2, versos 14. Não, mas na Almeida, isso. Tendo cancelado o escrito de dívida, tenho cancelado, irmã, põe ali para mim, cancelado, o que quer dizer cancelado? Cancelado. Você que está aí pelo aplicativo, não sei se está pela rádio, fique firme, hein? Significado de cancelado, que foi alvo de cancelamento, tornando sem efeito, ou seja, a maldição da lei não tem mais efeito sobre nós, mesmo que a lei não foi dada para nós. Você sabe disso, que a lei, a Bíblia diz lá através de Paulo aos Romanos, diz que os gentios que não tinham lei, está lá em Romanos, a Bíblia diz isso, então, anulado, eliminado. Então, foi eliminado, foi cancelado, foi retirado. Sinônimo, irmã abençoada, sinônimos: cancelado, abolido,
tudo que estava contra nós, que constava de ordenança, diz a palavra que ele foi abolido, foi anulado, foi terminado, resolvido. Jesus resolveu a nossa situação, irmão. Desmanchado. Olha aí, o pessoal vai no culto para desmanchar. Vamos desmanchar macumba. Irmão, cristão não tem macumba. Cristão não tem mandinga em cima do cristão, porque o cristão, Cristo recebeu toda a mandinga, todo o mal, caiu sobre Jesus. Meu Deus, como é difícil acreditar, as pessoas vão para culto de desmanche. Jesus, diga assim, o meu Cristo já desmanchou tudo, o meu Jesus já desmanchou tudo, desfeito, ele desfez, ele dissolvido, ele, papai, quebrado, rompido, invalidado, revogado. Cristo fez isso por nós, e nós estamos felizes por isso. Diga glória a Deus, igreja do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. A troca da dívida, a troca da dívida. O que é a troca da dívida? Gálatas 3,13, Gálatas 3,13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em meu lugar. Então isso ocorreu, a troca da dívida. Ele recebeu a maldição para que nós recebêssemos a bênção de Deus, a justificação, e recebemos também o Espírito Santo prometido. E você diz amém por isso? O propósito, redenção e bênção, resgate. A morte de Jesus nos resgatou da condenação da lei, está lá no Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quando Paulo escreve isto aqui, Paulo está sabendo que houve um avanço do legalismo dentro da igreja da Galáxia, soube por informação, e ele envia esta carta, para que esta carta fosse lida para os judeus que estavam lá perturbando o ambiente da graça de Deus, que nós lemos lá em Gálatas 2:11, né? Quando porém Cefas veio a Antioquia era a igreja da Galáxia. Quando porém Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentis. Quando porém chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, o Pedro estava lá convivendo com a graça, mas quando chega um legalismo, quando tiver um legalista no meio da gente, só um ou dois, mas se chegar 5, 6 legalistas, eles ficam um vigiando o outro. Quero ver se ele vai falar graça e paz ou paz do Senhor. Eles arrumam briga até com paz do Senhor, e com graça e paz, e com boa noite. Não, aqui não é boa noite, aqui é paz do Senhor. Não, ali é graça e paz. Irmãos, não importa se é gaito de graça e paz, se é boa noite, você tem Cristo, então você já tem paz, você já tem a paz de Cristo está dentro de cada um de nós. Então, quando ele diz aqui, versos, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé estava lá, eles começaram a colocar o rudimento da lei, coisa da lei. Paulo falou: não é possível, passa. Quando porém vi que não procediam corretamente, então hoje você tem que reprovar, irmão. Não seja amiguinho da pregação errada, do Cristo que não é o Cristo genuíno da graça. Você não tem que aplaudir, não tem que fazer sala, tem que fazer como esse homem fez. Quando porém vi
que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então, o Evangelho tem uma verdade: Cristo nos tirou da maldição da lei, não precisamos cumprir nenhum ritual da lei, já estamos livres da lei, e ponto. Não, mas se não fizer isso, você não vai chegar a Deus, sem santidade, não sei o que, essas coisas que eles inventam lá, né? Para anular o que Cristo fez. Eu não faço nenhum sacrifício, irmão. Pastor, acorda 4 da manhã para orar por mim. Não vou, eu vou orar por você quando eu acordar. Não vou levantar 4 da manhã para orar por você. Não vou levantar, já digo que eu não vou e não vou. Então nem adianta me pedir oração 4 horas da manhã. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentios e não como judeu agora. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, o que é o sistema legalista de maldição que acusa as pessoas? O que eles fazem com as pessoas? Obrigam. Olha, tua vida está assim porque você não batizou nas águas. Vai para as águas que você... A irmã estava aqui batizada pelo Espírito. Pelo menos eu acreditava nisso, né? Não, eu quero água. Irmão, aqui não tem água, irmão. Aí se meteu numa igreja aí, foi lá tomar banho de água lá. Cadê? Está por aí. Então, o legalismo faz isso. Olha, você não prosperou, porque você não jejuou. Olha, você, não fala em línguas, porque você não vai para o monte. Então, o legalismo cria essas fábulas, essas coisas sem nexo, fora da Bíblia. Eu sou um abençoado e ponto. Está aqui escrito: se eu não sou maldito, eu sou um bendito, ponto, acabou. Você é maldito? Não, você é um bendito, então você é um abençoado. Diga: sou abençoado, com toda sorte de bênção. Terminamos, hein? O problema, a maldição da lei. O problema era a maldição que a lei acarretava sobre a pessoa que não cumpria. Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. Eu li isso aqui de manhã. Se o cadáver não permanecer no madeiro durante a noite, mas certamente enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Tem mais? 23. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então ele está falando, a lei de Deus condena quem não cumpre. Se você não cumpre, você é condenado. A realidade: todos nós falhamos em obedecer a lei, merecemos condenação e a morte. A solução: Cristo se fez maldição. Cristo foi o nosso substituto. Jesus, que não tinha pecado, diga assim, ele não tinha pecado, assumiu voluntariamente o nosso lugar, a nossa culpa na cruz, morrendo a nossa morte. Deveríamos ter a penalidade da morte eterna. Ele falou: não. Deus falou: não, eu amo demais essa turma, eu os criei para ter a vida eterna, eu os criei. Irmãos, eu não acredito que Deus criou Adão e Eva para morrer aos 120 anos. Quando a morte chegou ao homem, quando o homem pecou, não tinha morte. O homem ia viver eternamente com Deus para sempre. Então, mas qual é a substituição? Diga: Jesus substituiu. Diga: Jesus substituiu. Um ato de amor. A cruz demonstra o imenso amor de Deus e a gravidade do pecado. Vida nova. Como cristãos, não estamos mais debaixo da maldição, mas estamos sob a graça, estamos sob a bênção de Deus, vivendo pela fé em Jesus Cristo. Irmão, tu vais para a glória de Deus, tu vais para o céu, tu és salvo, irmão, tu és um eleito de Deus, o teu nome está inscrito no livro da vida. Jesus morreu por você,
Assim seja, assim disse o Senhor, assim disse a palavra de Deus para nós nesta noite maravilhosa. Vamos